observações, tentando juntar um pouco as coisas aqui. Eu acho que por mais que nós possamos aperfeiçoar aquilo que já temos regulado, e vimos que já temos um caminho que se iniciou, não é perfeito, mas que já se iniciou o caminho, com medidas como, por exemplo, inclusão de certos conteúdos em concursos. Isso ajuda? Ajuda. Isso pode ser regulado nacionalmente, através de atos típicos do CNJ, do CNMP. Pode, é um caminho possível, às vezes não é muito fácil. O colega de mesa estava colocando, o doutor Sérgio, os desafios disso, mas se conseguem coisas. Por mais que a gente possa aperfeiçoar também o sistema que já existe, como, por exemplo, deixar explícita a regulação das cotas, dos cadastros de reserva de concurso, que realmente é um espaço onde, com intenção ou sem intenção até, pode haver um desvirtuamento dos objetivos. Por mais que a gente adote medidas já adotadas com a doutora Marise, né? Marise colocou de antecipar o trabalho da comissão para evitar prejuízo se ele for feito só lá no final. Isso tudo pode ser feito, isso tudo é bem-vindo. Por mais que a gente, de fato, implemente aquilo que a lei está dizendo, que é a exclusão do concurso ou do serviço público mesmo, uma vez aprovado, de quem proceda com deslealdade na declaração racial. Isso é o que está na lei, acho que do espírito dos objetivos da política, certamente é uma medida mais correta e mais bem-vinda. Acho que sempre vai ficar esse desafio que foi aqui colocado por alguns nessa nossa conversa, ora em termos de, é difícil porque é subjetivo, ora em termos de, é difícil porque como nós vamos ter segurança e praticabilidade com um grau de certeza, digamos, aspas, elevado, a partir de critérios, né, mais objetivos. Fica então essa inquietude, que eu acho que um caminho que nós podemos pensar juntos para enfrentá-lo é o seguinte: partindo do princípio que é uma política antirracista, buscando enfrentar o racismo em N manifestações, especialmente institucionais, sistêmicas e assim por diante, e que me parece que nós devemos ter claro, tanto pela Constituição, pelas leis e pelo que a experiência traz das demandas sociais e assim por diante, que o objetivo é combater o racismo, e que o ponto de partida, o índice para identificar pela experiência de vida prática e social das pessoas, que o fenótipo na identidade étnico-racial, é o desencadeador dessa experiência de subordinação, desvantagem, que o racismo traz para a vida das pessoas. Então, diante do pardo, que vai ser discutido amanhã, eu sei, né, que é um ponto desafiador, e que tem que ser enfrentado por nós, porque a maioria da população brasileira, de certa forma, como alguns disseram aqui, pode se colocar nessa posição do pardo, e aí começam o esforço de distinguir situações do pardo preto, pardo, alguém utilizou a expressão pardo médio, se não me engano, foi a expressão utilizada, outras pessoas podem utilizar a expressão pardo claro e assim por diante. Então, talvez me parece que mais útil e fértil do que ficar buscando uma tipologia, se é o pardo médio ou pardo não tão médio, mais claro, ou não tão escuro, mas um pouco mais do que o médio, a partir do indicador que está na legislação, que me parece que há um certo consenso disso, que é o fenótipo ponto de partida, perceber e averiguar no contexto se aquela pessoa sofreu o racismo que lhe coloca numa posição de desvantagem e subordinação. Bom, aí essa pessoa está dentre os destinatários da política. Claro que para isso a gente pode, em grandes linhas, se valer de dados que venham das ciências sociais, que venham da economia, que venham da demografia até e assim por diante, na medida em que eles vão descrevendo a realidade empírica e vão demonstrando que há situações onde, de fato, é racionalmente autorizado, tem fundamento racional, conectar uma presunção de que as pessoas naquele lugar realmente sofrem, digamos assim, inequivocamente é uma palavra forte, mas sofrem
um forte grau de previsibilidade, de plausibilidade, a experiência do racismo e as consequências da desvantagem, da subordinação, da exploração, da exclusão, da restrição e assim por diante. E aqueles outros casos, digamos assim, estou tentando pensar aqui numa conversa, né? Aqueles outros casos que saiam disso, que talvez vão chegando no que alguns colocaram aqui como o pardo mais para o claro, né? Aí sim vai ser a tarefa minudente de caso a caso da comissão. Aí sim, para isso serve a comissão. E o critério aqui, vejam, eu não estou dizendo, ninguém está colocando aqui, né? A gente está se esforçando para tentar ter a maior clareza possível, não é buscar uma certeza típica da objetividade das ciências, chamadas ciências duras, se é que são tão objetivas assim, isso é outra discussão, né? Das ciências duras físico-químicas, não é isso. Todo mundo está distante disso, né? Mas através dessa percepção, da experiência social, cultural, ter claro que o critério, então, aí voltando para o critério, o critério que é normativo, porque é o critério antirracista, né? Anti-subordinação, antidiscriminatório, o critério é o critério de quem está sofrendo as consequências desvantajosas, subordinantes do racismo, ainda que, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, num concurso, numa região fortemente alemã, a pessoa que nós possamos, sem grandes divergências, descrevê-la do ponto de vista cromático como pardo muito claro, sofra muito. E lá, talvez aquele pardo que quase consensualmente ou unanimemente todos nós possamos descrevê-lo, repito, cromaticamente como pardo muito claro, vai estar sendo vítima do racismo e ali vai ter aplicação desse critério que é normativo, não é? E dizer que é normativo não significa dizer que é subjetivo no mau sentido, no sentido de dizer que é o relativismo absoluto, que não tem parâmetro nenhum. Dizer que é normativo é que se concretiza dentro de uma certa realidade que tem elementos sociais, culturais, políticos. O Supremo, quando julgou aquele caso do Wangler, aquele habeas corpus, e quando julgou a DPF 186, falou claramente, usou essa expressão, talvez não é a mais feliz de todas, mas eu acho que ela expressa uma ideia que a gente está tentando perseguir aqui. O racismo é um processo, se eu não me engano, a expressão que ele utilizou foi político, cultural, se eu não me engano, essa foi a expressão que foi utilizada naqueles julgamentos supremos, político, cultural, né? Então, é nessa linha, o fato de ser normativo, de ser aberto, não significa que é o relativismo total, não significa que caiba tudo, acho que não é isso que a gente está dizendo. Não fecha a possibilidade de haver certos parâmetros que vão se consolidando por dados que vêm das ciências sociais, assim por diante, e ao mesmo que vão facilitar, no sentido de dar mais previsibilidade, de dar mais segurança, de dar mais inteligibilidade dessas decisões, das comissões, né? Sem fechar a porta para aqueles casos, em certos contextos, onde aquela pessoa, repito, desculpe insistir no exemplo, parda, aspas, muito clara, pode estar lá naquela cidade, naquele contexto, realmente sendo vítima de um racismo inequívoco. Então, me parece que se a gente fica nesse dilema, nessa angústia como se fosse insolúvel, de confrontar objetividade versus subjetividade, critérios científicos versus critérios não científicos, e parece que a gente está fugindo do que pode nos orientar e que pode ser central nesse debate, que é qual é o objetivo, que é jurídico, que é normativo, e que é uma visão política que o direito, nesse caso, assimilou antirracista, né? E, bom, onde houver racismo produzindo, a partir da referência cromática, sim, fenotípica, né? Percebidas como são as cores socialmente, porque as cores são percebidas socialmente, elas não existem nas realidades sociais em si mesmas. As cores não são manifestações a ser medidas do ponto de vista da amplitude das ondas luminosas na física. Quando a gente fala em cor, aqui a gente não está falando em física, né? Em aparelhos que medem as cores dos objetos que a gente vende no mercado, se é rosa, se é vermelho, se é, sei lá, que outra cor. A gente está falando de cor exatamente no sentido político-social, que é o conceito de racismo que está querendo ser combatido aqui, e, portanto, acho que desse modo a gente foge de uma sinuca, talvez, que quem não quer ver, como foi o caso do nosso colega ali,
Sérgio falou da tal da capa da Veja, né, famosa, que todo mundo conhece, que quem não quer que a política ande vai querer nos colocar nesse canto para dizer para nós, vocês estão numa sinuca, vocês não têm saída, quando não é nada disso. A gente não, o nosso canto aqui, a nossa questão não é essa. Nossa questão não é medir comprimento de onda luminosa para definir uma cor do ponto de vista da física. A nossa questão é político-social, porque o racismo é político-social e o critério da norma é político-social. Então a gente pode fazer isso. A gente faz isso no direito em muitos casos. Desculpem assim, a aparente distância do exemplo, mas é o que me ocorreu agora. Quando no direito comercial vai se discutir padrões de boa-fé no comércio, para dizer quem tem direito de alguma prestação pecuniária porque agiu ou não agiu de boa-fé no comércio, nunca ninguém disse que é impraticável o direito comercial, porque tem que discutir boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva no direito comercial. Isso nunca foi um problema, porque não é um problema. Mas sabe por que não é um problema? Porque o que está bem colocado ali é uma prática paradigmática de uma classe dominante no tráfico do comércio, ponto. Então não traz problema, as coisas estão... Agora, quando algum sistema é confrontado, aí ele vai reagir colocando nessa... Me parece, posso estar enganado, estou pensando em voz alta, tá? Vai reagir tentando nos colocar a questão errada. Vocês não têm um critério científico? Como assim científico? Vocês não são objetivos? Como assim objetivos? Qual é o critério científico objetivo da boa-fé no direito comercial? Qual é o critério científico? Não tem que ter critério científico, porque o trato da boa-fé no direito comercial é uma questão social, política, econômica de cada momento histórico. E o mesmo comportamento de boa-fé no direito comercial em Brasília não é necessariamente, provavelmente não será, de uma comunidade do interior do Rio Grande do Sul ou do interior do Piauí. Será outro trato de critério. Então, me parece que é fugir dessa armadilha que, de certa forma, ela foge do problema real, que é, bom, o objetivo, esse é o critério, é o antirracismo. Claro que eu estou dizendo uma coisa óbvia, mas eu estou tentando, a partir dessa afirmação que todos nós concordamos, temos clareza, fugir de um falso dilema, que me parece. O que não significa que é receita de bolo, porque para boa-fé no comércio não tem receita de bolo também. Mas as coisas vão se sedimentando, porque, digamos assim, é tranquilo para manter o status quo e manter os interesses do comércio no sistema capitalista, como está aí colocado nos códigos civis e comerciais. Agora, quando vem uma legislação, uma Constituição, que trata de medidas antirracistas, aí sim vão querer deslegitimar essa medida com um argumento que não se aplica para outras tantas realidades do direito. Mesmo a descrição no direito penal de fenômenos meteorológicos, ela não é uma descrição objetiva do ponto de vista científico. Eu estou falando de meteorologia, quando se diz assim, o pôr do sol é às 18 horas e 30 minutos. Se o crime foi cometido antes ou depois, à noite ou o dia, a quantidade de pena, e vejam que grave, a quantidade de pena varia. E há discussões, sim, sobre o que é noite e o que é dia, que não obedecem os registros meteorológicos, que são registros, vamos dizer assim, poderiam ser considerados muito objetivos. Porque a questão não é meteorologia, quando o Código Penal fala de dia ou de noite, para dosimetria da pena. A questão é perigo, é risco, é ardil, é esperteza, que deve ser mais ou menos reprovada quando alguém comete um ato ilícito contra outro. Então, ouvindo assim, pensando junto, é o que me ocorreu. E sobre isso, acho que o Gleidson tocou um ponto muito importante, né? Ninguém tem aqui, evidentemente, ninguém disse isso, né? Mas só para reforçar. Ninguém tem aqui a ilusão de que a melhor política de cotas possível